Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada, uma palavra que nos mostra como viver aqui nessa terra e como sair das aflições dos dias maus, porque sabemos que a palavra fala que enquanto nós viver aqui na terra, nós vamos estar sujeitos a ter aflições, vamos estar sujeitos a ter esses dias mal. E você viver na abundância, você viver na bênção é uma coisa, mas quando chega o dia mal é outra coisa, completamente diferente. Então, como nós sair desses dias é muito importante, porque isso mostra maturidade, mostra confiança, mostra esperança naquilo que nos criou. E um homem, um dia, no Velho Testamento, a Bíblia relata, esse homem estava em uma abundância muito grande. Esse homem estava vivendo algo extraordinário na vida dele, onde todas as áreas estavam sendo prósperas. Mas teve um dia que chegou o momento dele, o dia mau, o dia da aflição. Uma aflição tão grande que eu acho que poucos já passou aqui nessa terra. E a forma que ele enfrentou essa aflição tão grande é um exemplo para todos nós. E muitas vezes nós falamos como pode um homem ter tanta força para sobreviver, tanta coisa ruim que aconteceu com ele. Mas ele prevaleceu firme, mesmo no sofrimento, e venceu. Esse homem venceu de uma forma extraordinária, sem ceder, sem perder a esperança, sem perder a fé. Mesmo na tribulação, na dor, no sofrimento, ele não perdeu a sua fé, ele não saiu da linha e prevaleceu e decidiu que ficaria firme até o fim. E algo extraordinário aconteceu com ele. Porque enquanto muitos julgavam, enquanto ele mesmo não sabia qual era aquele processo, mas ele prevalecia firme, muitos chegavam e zombavam dele, e ele não desistiu. Ele prevaleceu firme. E nós precisamos também lembrar desses versículos que eu vou deixar aqui e não desanimar nas aflições, mas olhar para cima, para aquele que nos criou, assim como esse homem fez. Esse homem que perdeu tudo, perdeu toda a sua riqueza, como era milionário, perdeu toda a sua família, perdeu mesmo de morrer, seus filhos. Esse homem ficou no pó, perdeu sua saúde, ficou com a pele em chaga viva. Mas esse homem que coçava o teu corpo com caco ali, com os cacos, ele coçava o teu corpo pelas coceiras, pelas lepras que tinha, e mesmo assim ele não desistiu. Ele acreditou naquilo e que criou, e quando a mulher dele desesperou devido ao tamanho da prova, falou com ele: homem, desiste, amargua, abandona esse Deus e desiste, morra. Isso foi a própria mulher dele que falou. E ele deu uma resposta para ela, que eu acho extraordinário. Ele não chamou ela de louca, mas falou: como uma louca você fala? E ele fala com ela: eu nasci nu, não tinha nada. E hoje eu estou vestido. Como eu posso amaldiçoar esse homem que me criou? Isso mostra o tamanho da sua fé. Isso mostra o tamanho da gratidão, que ele servia a Deus, não pelo que ele tinha, mas pelo coração, por ter entendido que ele era o Criador, que ele precisava dele. Então esse Deus
que nós serve, ele é extraordinário. Não importa a sua aflição, não importa o que você está passando, isso é passageiro. Assim como Deus restituiu tudo na vida desse homem que eu estou falando, assim como Deus deu ele tudo em dobro, seus filhos, sua família, seus bens materiais, isso que você está passando é só um período de tempo, é só um momento. Deus vai te honrar, Deus vai restituir, mas para isso precisamos de quê? De confiar nele, acreditar e fazer igual esse homem, Jó. Esse deixou história. Então eu vou deixar aqui alguns versículos aqui, só para nós entender um pouco melhor, no livro de Jó 4, verso 1. A palavra fala assim, então, hoje eu esqueci meu óculos no serviço, às vezes um pouco ardendo, mas vou tentar ler aqui. Então, ele faz da região de Tamar, em resposta, diz, Jó, será que você ficará ofendido se eu falar? Mas quem é que pode ficar calado? Você ensinou muita gente e deu força a muitas pessoas desanimadas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Até aqui. Essa é o que Caifás fez na hora de aflição de Jó, fez a pergunta para ele. Jó, você já viu uma pessoa honesta cair na desgraça? Você já viu uma pessoa correta, justa, cair na destruição? O que ele queria dizer para Jó? Você está assim, Jó, porque você pecou, porque você falhou. Nessas horas de aflição, os insultos vêm para nos desalinhar. As tribulação aumenta, os barulhos aumentam para nos tirar da paz, nos tirar do caminho do Senhor. Mas Jó, mesmo com seus inimigos, né, que é amigo, não vem para ajudar, não para destruir. Mesmo na hora que Jó estava ali sofrendo, no sofrimento, essas pessoas que se titulavam como amigo dele, chegava e fazia esses questionamentos. Mesmo assim, ele não desistiu. E Deus mandou a provisão, curou a sua alma, curou o teu corpo, deu ele a vida novamente, em dobro, tudo que ele tinha. E aquele homem que era um pai dedicado a Deus, que ensinava muitas pessoas, que dava palavra de ânimo, que não desistiu na sua aflição. A Bíblia relata que aquele homem que era milionário, que perdeu tudo, ele ficou o dobro mais rico, restituiu a família, Deus deu todos os filhos que ele perdeu novamente. E a vida desse homem mudou de uma forma extraordinária. Por que mudou? Porque aquilo ali, Satanás, antes de tudo ali acontecer, foi ao céu e falou com Deus que ele só amava a Deus por causa dos bens. Então Deus permitiu que ele passasse por essa prova, mas tinha tempo marcado para finalizar. Então a sua prova tem tempo marcado para finalizar. Não desista, prevaleça firme.
Pegue essa palavra como exemplo, que a aflição é só um momento. O choro, a Bíblia fala que é só uma noite. Pela manhã o sorriso volta. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, te dou graça por esse dia que está se iniciando, ó Pai. Entregue tudo nas tuas mãos, essa palavra. Que o Senhor possa, Pai, tirar as aflições. Que as aflições do teu povo sejam só um momento, ó Pai, que estiver passando. E que ele venha ter tudo em dobro, assim como Jó. Porque, ó Pai, a nossa esperança e confiança está em Ti, Pai. É só o Senhor que pode fazer por nós tudo. É só o Senhor que pode nos livrar dos dias maus. É só o Senhor que pode nos dar restituição daquilo que nós perdeu, Pai, pelo caminho, na nossa caminhada. É só o Senhor que pode nos dar saúde, só o Senhor que pode nos dar paz. E obrigado, Pai, por mais esse dia. Que o Senhor abra a mente espiritual de cada um que assistir esse vídeo. Te dou graça e te agradeço. Amém. Amém, povo de Deus. Fica aí essa palavra abençoada. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.